as nossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 9, amém? Aleluia, Senhor. 1 Reis, capítulo 9. Nós vamos começar do versículo 1. Todos acharam? Amém? Sucedeu, pois que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, e o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mais fortes, e servirdes a outros deuses, e vos curvares perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Que a tua palavra seja viva e eficaz neste lugar, Senhor. Fale aos nossos corações, ó Deus. Guarda, Senhor, os nossos pensamentos cativos a ti. E que possamos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A graça e a paz, amém? Essa noite o Senhor quer falar conosco um pouquinho sobre a vida de Salomão. Quem era Salomão? Filho de Davi. E durante essa pregação nós vamos estar falando algumas coisas sobre a vida de Salomão. E não tem jeito de falar do filho sem falar do pai. Então em alguns momentos vou estar mencionando também um pouco da história de Davi. E nesse texto mostra que Salomão construiu, edificou a casa do Senhor. Irmãos, esse era o desejo de Davi. Davi queria o tempo todo fazer uma casa para o Senhor. Aquilo incomodava Davi, de morar em uma casa, de morar em um palácio, e o Senhor não ter um lugar para ficar, uma casa de adoração. Isso incomodava o coração de Davi. Nesses dias está se aproximando o aniversário da nossa igreja, amém? E eu vejo quantos irmãos têm se preocupado, têm se levantado para arrumar a casa do Senhor, para edificar a casa do Senhor. Seja na pintura, seja no banheiro, seja no reparo de uma mesa, seja ao trazer um lanche para os irmãos. Eu vejo que o Senhor tem movido muitos corações aqui neste lugar, para que essa casa fique melhor do que ela já está, amém? E tudo isso, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. É para honrar o nosso Deus aqui. E eu tenho glorificado a atitude de cada irmão que se dispôs. Pastor, eu não sabia. Então agora você está sabendo. Se envolvam.
Procure fazer algo na casa do Senhor, para o Senhor. E aquilo incomodava o coração de Davi. Ele queria construir essa casa, mas Deus não permitiu, porque houve muito sangue no tempo de Davi. Mas o Senhor falou para ele: olha, dentro da sua linhagem, os seus filhos construirão a casa para mim. E isso, o coração de Davi ficou mais tranquilo, porque a casa do Senhor seria construída pela sua descendência, por alguém ali seu. O pastor sempre fala que os filhos são o quê? São flechas na mão de um arqueiro. E isso eu creio que o Davi, naquele momento, ele se sentiu assim: eu não vou construir, mas o meu filho vai. O meu filho vai além daquilo que eu estou pensando aqui. Sabe, querido, nós temos que projetar isso nos nossos filhos, para que eles vão além do que a gente foi. E eu, quando falo além, não é só questão material, não, irmãos. Questão espiritual. Questão de honrar o Senhor, de fidelidade, de obediência. Eu creio que os nossos filhos irão muito mais longe do que nós fomos. Nós teremos geração assim de filhos na presença do Senhor. E nós temos orado por isso, para que os nossos filhos nunca se apartem da casa do Senhor, para que eles permaneçam para sempre. E aí vamos lá para o capítulo número 2 de 1 Reis. Olha só o que Davi fala para Salomão antes dele morrer. Olha o que aqui o pai fala para o filho. Vamos ler a partir do... Vamos no 1 primeiro. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha que tremendo. O pai dando o que para o filho? Conselho. O pai aconselhando o filho. Nós lemos lá no capítulo 9 o que o Senhor falou diretamente para Salomão. O que o Senhor falou para ele? Tudo que Davi falou aqui. Se ele andasse nos caminhos do Senhor, se ele guardasse os estatutos, se ele fosse obediente, se ele honrasse. E antes de Davi morrer, ele deu esse conselho para Salomão. Eu imagino Davi chamando Salomão: meu filho, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisinha no pé de ouvido. Deixa eu, como seu pai, te aconselhar em algo. Irmãos, Deus é Deus acima de tudo, amém? Deus tem que ser o primeiro. Mas o Senhor colocou sobre a terra algo chamado pai e mãe, dando autoridade sobre os filhos. E foi nessa autoridade que Davi chamou o seu filho. Disse: meu filho, eu vou te aconselhar em algumas coisas. Quem é que é pai e mãe? Amém. Você tem aconselhado seu filho? Você tem chamado seu filho para conversar? Mostrar para ele como que ele deve proceder, como que ele deve caminhar? O Senhor nos deu essa autoridade de fazer isso aos nossos filhos. Não deixe, irmãos, o professor dele, o vizinho, a avó, o tio. Você
Você é autoridade sobre o seu filho. Não transfira a sua responsabilidade. Claro que Deus deu avós, tios, nos auxiliam, mas eles não têm a responsabilidade. Nós seremos cobrados. Eu fico olhando, às vezes tem pai que chega na escola e fala: toma aqui, eu não dou conta mais não. Se o pai ou a mãe chega e fala: não dou conta mais desse filho, toma, que o filho é teu. Como isso é difícil. E nós temos essa autoridade. Deus nos deu essa autoridade como pai, como mãe, de cuidar dos nossos filhos, de ensinar os nossos filhos como que eles devem proceder. E eu acredito que Davi ali, já no leito de sua morte, chamou o seu filho e disse: olha, eu vou te dar uns conselhos para que vá bem, para que tudo, quando a palavra do Senhor diz que tudo é tudo, para que tudo vai bem, para que tudo que você fizer, onde quer que você for, se você seguir o conselho do seu pai e da sua mãe, você vai se dar bem. Talvez no momento você não se sinta, mas eu não estou entendendo isso, eu não estou compreendendo o porquê disso. Irmãos, obedece. Porque não tem pessoa na face da terra que vai te amar mais do que o seu pai e a sua mãe. São pessoas que querem o seu bem. Então, quando eles falarem algo para você, obedeça. Mesmo sem você entender, você vai ser honrado pela sua obediência. E assim, Davi chamou Salomão e deu os conselhos ao seu filho. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos cenas assim na nossa sociedade que pessoas, muitas vezes os filhos não querem ouvir os conselhos. Não, pode falar o que quiser, vou fazer do meu jeito. Quem já ouviu isso aqui? Vou fazer do meu jeito. Do jeito que eu quero. Pode falar o que você quiser. Às vezes muda o jeito de falar, mas no contexto é a mesma coisa. São pessoas que não estão abertas a conselhos, ao cuidado. Quantos filhos falam: não, vou fazer do meu jeito. Não, minha mãe é muito careta, meu pai é careta. Não, o pessoal antigo é assim mesmo. É estranho, sabe de nada não. Irmãos, a Bíblia sempre relata isso, que as pessoas mais velhas são pessoas experientes, pessoas que já passaram por muitas situações, e elas enxergam muito mais do que aquele que está iniciando. Por isso que nós devemos ouvir os conselhos, irmãos, das pessoas que nos amam, que querem o melhor para nós. E Davi ali com certeza queria o quê? O melhor para o filho dele. Que ele fosse bem em tudo. Qual o pai e a mãe aqui que não quer ver o filho bem? Qual o pai e a mãe que não quer ver seu filho crescer, seu filho prosperar? Gente, não tem maior felicidade do que ver o seu filho crescer. O seu ser um homem de bem, ser uma mulher de bem. Sabe, eu estou falando de riqueza, estou falando de caráter. Esse dia eu estava conversando lá em casa. Teve um dia que eu esqueci minha bolsa, a carteira, e eu fui em determinado lugar comprar. Quando eu cheguei, eu falei: meu Deus, passando as compras, o rapaz. Aí o gerente veio: não, pode passar, depois você vem aqui e acerta. Gente, não tem coisa melhor do que ser uma pessoa honesta. Sabe, em qualquer lugar que você for, você é bem-vindo. E é isso que nós temos que passar para os nossos filhos, esse cuidado, para que eles vão bem em tudo que eles fizerem, em tudo, como a palavra diz. Só que tem pessoas que elas só aceitam o conselho em duas situações: se for algo que reforça a decisão que ela já tomou, ou seja, se você concordar com o que ela está falando, ou se o caminho for mais fácil.
Tem pessoas que só escutam conselho se for dessa forma. Mas, irmãos, faz parte da natureza humana rejeitar ajuda e fazer as coisas da nossa maneira. Desde o jardim do Éden, lá quando Deus criou, todo final do dia Deus não aparecia para conversar com Adão, para ter um relacionamento com eles. Mas o que aconteceu ali? Eles tomaram a própria decisão. Com certeza Deus todo dia conversava com eles, dava conselho, falava, explicava. Mas nem todo conselho foi seguido. E a gente sabe o final da história que aconteceu ali no jardim. Quando, irmãos, nós aconselhamos pessoas, nós não somos donos da vida de ninguém. Cada um faz aquilo que achar que tem que fazer. Tem pessoas que pedem conselhos. O que eu devo fazer com isso? Aí você aconselha, você mostra, você fala. Quando a pessoa sai, ela faz do jeito que ela quer. Só que tudo que nós fazemos, irmãos, tem uma consequência. E quando nós não obedecemos a voz do Senhor, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor quer, geralmente as consequências são negativas e desastrosas. Porque o Senhor conhece nosso coração. Ele sabe aquilo que nós precisamos, sem mesmo abrirmos a boca. O Senhor conhece nossos pensamentos. E a palavra diz, antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele não sabe o que é melhor para nós? Sim ou não? Sim. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Uma vez eu estava aconselhando uma irmã, e antes de eu falar sobre essa irmã, nós somos totalmente a favor do casamento, amém? Totalmente, 100% a favor do casamento. Nós oramos, nós lutamos e nós acreditamos no casamento. E teve uma irmã que ela falou, pastora, me ajuda, me ajuda. E eu falei, o que foi? Ela, não, porque eu estou apanhando muito em casa. O marido não era crente e ela estava apanhando muito. Ela, vamos lá em casa comigo. Eu falei, irmã, olha minha carcaça, não tem condição de apanhar junto contigo. Eu não dou conta disso não, mulher. Irmão, o que eu ia fazer lá? Eu ia apanhar junto. Eu falei, olha, ele tinha ameaçado ela de morte, ameaçado o filho, levar à delegacia, porque isso já virou caso de polícia, porque ameaçou a vida dela. Eu falei, você precisa tomar uma atitude, você vai ficar apanhando até morrer ou acontecer algo mais grave com seu filho. E aí eu aconselhei ela para que fosse procurar, e ela não chegou aí na delegacia, mas ela teve que sair de casa, teve que ir para outra cidade se esconder, porque o marido queria matá-la. A gente sempre fala, nós fazemos casamento, o fórum que faz separação. Pastor, eu quero separar. É no fórum, não é com nós não. Nós fazemos reconciliação, nós fazemos casamentos, aconselhamentos. É isso que nós fazemos, porque nós acreditamos nessa instituição, porque o próprio Deus assim o fez. Amém? E é muito mais sábio buscar, ouvir e observar a palavra de bons conselheiros. Irmãos, procure pessoas que amam você, mas que amam e se preocupam. Porque tem vários exemplos aqui na Bíblia, inclusive filho de Salomão. Tinha os anciões lá do reino, ele foi buscar os amiguinhos, coleguinha. Por exemplo, uma pessoa que é casada, vai buscar conselho de uma pessoa solteira? É prudente? Sim ou não? O que uma pessoa solteira vai dizer para uma casada? Nesse sentido de relacionamento. Minha filha, cai fora disso. Olha minha vida como é boa. A tua é ruim demais.
ela vai dizer aquilo que ela vive. Por isso, procure pessoas que querem o seu bem, mas vão dizer a verdade para você. Aquilo que você precisa ouvir, não é aquilo que você quer, amém? Aquilo que você precisa. E Davi disse a Salomão aquilo que ele precisava ouvir. E no seu conselho, Davi enfatizou a necessidade de obedecer, de honrar a Deus, de fazer tudo conforme o Senhor chamou. Porque ia bem tanto no governo que ele ia pegar, quanto na sua vida pessoal. Irmãos, quando fazemos a vontade de Deus, nós nos damos bem em tudo. Deus não faz nada pela metade ou pedacinho, não. É em tudo. Esse foi o conselho que Davi deu e enfatizou. Olha, essa promessa do Senhor sobre o reino vai acontecer se andar conforme a minha vontade. E aí tinha duas partes essa proposta. Uma era condicional e a outra incondicional. O que é condicional? Condicional depende de certas condições. Ok? Tem o se, né? Se você fizer isso. Amém? Então a primeira parte dessa proposta, dessa promessa, dependia da atitude do rei. Se você estudar, provavelmente vai passar de ano. E se não estudar? É o que? E se não estudar, provavelmente vai reprovar. Não é a consequência? E a parte que era incondicional? Deus tinha prometido que o reino, que nunca se apartaria da casa de Davi. Quando fala incondicional, é algo que não pode ser restringido ou limitado. É algo que vai acontecer de modo obrigatório, independente da circunstância. Ou seja, o Senhor tinha uma promessa. Lá em 2 Samuel 7,16, diz assim: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será estabelecido para sempre. Aí tem pessoas que falam assim: pastor, eu vou morrer, não posso morrer ainda não, porque as promessas de Deus não se cumpriu. Irmãos, tem promessa que nunca vai se cumprir se eu e você não fizermos a nossa parte. Tem promessa que é condicional. Se obedecermos, se honrarmos. Tem promessa que não é incondicional. O Senhor vai fazer e ponto. Independente da circunstância, da situação, do que você faça, Ele vai fazer e ponto. Incondicional. Não tem condições. Mas tem muitas promessas que têm condições. Honrar pai e mãe. O que acontece quem honra pai e mãe? Prolonga seus dias. Quem não honra pai e mãe, acontece o quê? Vai diminuir os dias aí. Existe uma condição. Agora há promessas do Senhor que são incondicionais. Nesta promessa o Senhor colocou uma parte condicional e uma incondicional. E a parte, irmãos, incondicional é a parte onde chega o nosso amado Jesus. É a parte do nosso Senhor. Vem para nos resgatar. Lá em Mateus 1, coloquei pra gente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos,
O nosso Jesus é descendente direto de Davi. Por mais que a linhagem de Davi não foi obediente, não honrou o Senhor como deveria ter honrado, mas a promessa incondicional foi cumprida com a vinda do nosso Jesus. Ela foi cumprida. Ela foi realizada através da vida de Jesus. E a partir daquele momento, daqueles conselhos de Davi, Salomão teria que ser responsável em segui-los, em fazê-las. Agora é com Salomão. Deus está dizendo para você essa noite, agora é com você. Agora é com você. Talvez seu pai e a sua mãe já fizeram o que eles deveriam fazer. E agora é com você. Assim como Davi disse para Salomão, agora é com você. E lá no capítulo 3, Deus aparece em sonho para Salomão. Foi a primeira vez que Deus falou com Salomão. Sabe o que Deus disse para Salomão nesse sonho? É muito conhecido. Deus fala para ele: pede o que tu quiseres que eu vou te dar. O que você vem fazer essa noite aqui? Qual o seu pedido diante de Deus? O Senhor disse a Salomão: pede o que você quiseres. Ô irmãos, Salomão tinha 21 anos. Um garotão. Quem tem 21 anos aqui? Além do pastor. Gente, Deus está vendo isso aí. É um rimulista ali, gente levantando a mão. Um homem que tem 21 anos, vamos lá. Tem ninguém com 21 aqui? É o quê? Ah, tem um ali. 21 anos. Irmãos, imagine um garotão com 21 anos. O que é aquele aqui de hoje? Vamos esquecer um pouquinho Salomão. O que é aqui de hoje? Um carrão. Uma Ferrari, sei lá qual carro que é aí. Um Voyage? Só se fosse o Alan. Não ia pedir um carrão? 21 anos. Pedir um carrão, um telefone top, sei lá, muito dinheiro. Não vou mais trabalhar. Pedir logo muita grana. Sim ou não? 21 anos, irmãos. O pensamento já estava em outras coisas. Mas olha só o que Salomão pediu ao Senhor. Salomão pediu algo ao Senhor. Lá no capítulo 3. Salomão disse: eu quero sabedoria. Oh, irmãos, eu imagino o coração de Deus, como ele deve ter se enchido. Esse é meu filho. Sabedoria, irmãos, pensa. Seu pai vai te dar um presente de aniversário. Isso aqui os pais pensando. E o filho chega e fala assim: não, pai, não me dá um presente não. Paga um cursinho de inglês para mim. Paga um cursinho para o vestibular. Eu vou te dar um celular, meu filho. Não, pai, por favor. Paga um cursinho de inglês. Paga um cursinho para eu passar na faculdade. Ô, irmão, fala o coração como é que ia ficar. Igual de pombo, né? Todo cheio, todo orgulhoso. E foi assim que Deus ficou, com o coração alegre. E o Senhor falou para ele: Salomão, além da sabedoria, porque tu me pediste, eu vou te dar riquezas. Vou te dar além. Qual pai que se não alegra com um coração desse, irmãos? Seu filho fala assim: pai, vou fazer o cursinho. Não, pode fazer o cursinho, vou pagar, vou te dar o celular. Não, isso me merece. Ele merece. Deus ficou muito feliz com a atitude de Salomão, tão novo, mas com foco naquilo que Deus tinha para ele.
Salomão, a palavra diz que ele pensou: eu quero sabedoria para governar o que o Senhor me deu, a qual o Senhor me chamou, o ofício ali de estar à frente de um povo. E o Senhor se alegrou muito, mas o Senhor deu sabedoria, mas deu além. O Senhor deu riquezas que nunca mais um rei, ninguém na Bíblia teve tanta riqueza como Salomão, tanta sabedoria como Salomão. Mas, irmãos, primeira coisa, colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele nos concede aquilo que nós precisamos. Pode ter certeza, nós nunca seremos desamparados pelo Senhor. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E lá em Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livremente, de boa vontade, é concedido. Irmãos, nós precisamos fazer o quê? Pedir. A palavra está nos garantindo: quem quiser sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá deliberadamente, livremente. Muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Precisamos até saber pedir, irmãos. E Salomão ali acertou em cheio o coração de Deus com aquele pedido. E o Senhor deu muito além. E quando nós pedimos algo ao Senhor, Ele nos dá oportunidade para exercitar. Peço paciência de jeito nenhum. Mas é assim, irmãos. Quando nós pedimos ao Senhor algo, Ele nos dá situações para exercitar. Se você pede paciência, Ele vai te dar situações para você o quê? Exercitar. A pessoa fala: não acredito. Pedir para Deus paciência. Olha o que está aqui. Olha o que está acontecendo. Deus está te dando a oportunidade de exercitar o que você pediu. Peço mais não. Mas nós precisamos, irmãos. Lembra do fruto do Espírito? A paciência está ali, naquele gominho do fruto. E Salomão, logo de cara, recebeu uma situação para ele exercitar. É uma situação que é tão conhecida. Duas mulheres chegaram ao conhecimento do rei com apenas um filho. E elas relataram a história. Uma teve um filho, depois de 3 dias a outra teve um filho. Moravam na mesma casa. E um filho morreu. E uma das mulheres foi lá e trocou o filho. Pegou o que estava vivo e deixou o que estava morto para outra mulher. E elas chegaram diante do rei. Filho é meu. Não, ele é meu. Não, é meu, é meu, é meu. Imagine 2 mulheres brigando, irmãs. Bem baixinho, né? Meu, não. É meu! Me dá, sua ladrona. Pegou meu filho. Eu vou dar na sua cara. Devolve agora. E eu imagino ela se puxando, mulher se rasgando, pegando no cabelo, né? A mulher para brigar, não é assim não, é no cabelo. E sai arrancando tufo de cabelo. Eu acho que ela chegava nessa condição, né? A cara toda. E o menino lá, né? E Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele pediu: traga uma espada para mim. Irmão, acho que você traga uma espada. Todo mundo ficou assim: espada? E Salomão disse: me dá aqui essa criança, vou cortar lá ao meio, metade para tu e metade para tu. Fim de papo. E aí a mãe verdadeira da criança disse: não, meu rei, deixe, não corte a criança, deixe que fique com ela, mas não faça isso com a criança. E a outra: tô nem aí, metade para mim, metade para tu. Quer saber não sai sem minha metade não. Ou ave de agouro. E aí Salomão, com toda a sabedoria, deu o filho para ela. Ela é que é a mãe. Aqui diz que não era para partir o filho. Qual mãe ia ver o seu filho sendo partido, irmão? Jamais. Caralho.
E essa história, irmãos, rodou ali o reino, fora do reino. E todos ficaram abismados com tanta sabedoria. Como Deus usou a vida daquele rei com sabedoria. E tantas obras Salomão fez. Salomão, ele foi um bom administrador de Israel. Foi um ótimo rei. Ele desenvolveu o comércio. Ele construiu um palácio para si. E construiu o grande templo do Senhor. Ele gastou 20 anos para construir o templo do Senhor, para fazer a obra de excelência. Na obra tinha mais de 500 pessoas que eram chefes, dando ordem para aqueles outros trabalharem. Imagina o tamanho dessa obra, irmãos. 20 anos construindo. Ele recebeu visitas tão ilustres. Pessoas vieram para conhecer, para ver de perto a sabedoria. A rainha de Sabá ficou encantada com tanta sabedoria, com tantas coisas que ela viu de Salomão. Salomão, sem dúvida, foi o homem mais sábio. Salomão escreveu Eclesiástico, Cantares, Provérbios e alguns salmos. Coloca para nós o Salmo 127. Olha que tremendo esse salmo que foi escrito por Salomão. E também ele é muito conhecido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Esse é o salmo que Salomão fez. É muito conhecido, não é? Nós falamos aqui no início dos filhos, da herança dos filhos, das flechas. Com toda a sabedoria, irmãos, mesmo sendo um homem tão sábio, Salomão não teve sabedoria em sua própria casa. Como rei, ele era muito, mas muito bom. Mas na sua casa, ele não teve sabedoria. Irmão, sabe aquela pessoa que todo mundo fala assim: nossa, mas para ser amigo, precisar de alguém, chama fulano. Mas dentro da sua casa é uma tragédia. É bom para todo mundo, menos para as pessoas que estão dentro da sua casa. Menos para aquelas pessoas que caminham com ele ou com ela todos os dias. Salomão, com toda a sabedoria, negligenciou a sua casa. Como que ele negligenciou? Lá no capítulo 3, no versículo 1, olha uma das coisas que Salomão fez logo de cara. Casou-se com a filha de Faraó. Na realidade, Salomão, ele queria fazer uma aliança para ter paz. Ele queria fazer uma aliança ali meio que comercial, com interesses, para que ele pudesse ter aquele povo ali aliançado com ele. Foi lá e casou-se com a filha de Faraó. Ele construiu essas amizades, mas também, irmãos, com essas amizades foi o início da queda de Salomão. Cuidado com quem você anda, com quem você faz aliança, com as suas amizades. Se elas te afastam de Deus, irmãos, abre o teu olho. Salomão começou a fazer amizades, a fazer casamentos para ter laços comerciais. Essas alianças que Salomão fez, elas foram sendo infiltradas na sua casa. As suas esposas foram trazendo os deuses onde elas estavam. Cada uma cultuava um deus. E elas foram trazendo para dentro da casa de Salomão esses deuses. Cada uma foi trazendo.
Lá no capítulo 11, vamos dar uma olhadinha lá. 1 Reis, capítulo 11. A palavra diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias, Etéias. Irmãos, Salomão fez um coquetel. Acho que ele foi em tudo quanto é vizinhança para fazer aliança. Ele trazia uma esposa. Todo lugar que ele ia, ele trazia uma esposa. Ele não casou só com a de Faraó, não. Ele achou pouco. Ele casou com várias, irmãos, várias. A palavra diz que ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. O homem era fraco? Eu não sei como é que ele dava conta. Porque eu vejo, não é aqui na igreja, fora, tá, irmão? Homem dizer que mulher dá trabalho. Uma. E 1000. Como será que Salomão fazia? Porque ele queria ter as alianças, as amizades. Irmão, estou falando de 1000 mulheres. Todo mundo querendo fazer chapinha aí na feira dos goianos. Calcula. Umas queriam ir para o shopping, outras queriam ir para lanchar, colocar unha, depilação. Tudo bem, Salomão tinha muita riqueza. Se uma mulher falando no ouvido é difícil, e 1000. Tem gente aprendendo. Por isso, irmãos, fique só com um, amém? Tenha sabedoria, ó. Entendimento da palavra. Salomão tinha um harém. Mas ele teve muitos problemas por causa disso. Muitos problemas mesmo. E a palavra diz, irmãos, que pouco a pouco a casa de Salomão foi se tornando menos de Deus e mais dos outros deuses. Já imaginou cada dessas 1000 mulheres, cada uma chegava e botava um negocinho, botava um vasinho, botava um negocinho, um trenzinho, um forrinho, um negócio. E Salomão foi se perdendo diante daquele tanto de mulher. Uma chegava, eu cultuo a tal Deus, botava esse Deus ali. A outra chegava, não, é tal Deus. Aí botava lá. Salomão, deixa. Acho que nem para ouvir um moído, né? Bota lá, quieto. E ele foi sendo negligente com a sua casa. Ele deixou, irmãos, que aquelas mulheres infiltrassem ali e tivesse ideias que não eram as ideias que Deus tinha colocado para ele, que Deus tinha chamado. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 6 que comunhão pode ter entre a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial. Deus já tinha dito isso claramente para Salomão, lá em Deuteronômio 7, 3 e 4. Deus falou, olha, não é para se misturar com mulheres de outros povos. Deus, irmãos, tem falado conosco claramente. Claramente. Através aqui, de pessoas que têm subido aqui, através de líderes, através do louvor, Deus tem nos falado. Resta a nós obedecer. Cabe a nós obedecer. Porque nós sabemos o que é o certo e o que é errado. E Deus não tem poupado, irmãos, meias palavras. Deus tem falado claramente o caminho que nós devemos percorrer. Sabe por quê, irmãos? Deus conhece as nossas forças, as nossas fraquezas. Deus conhece. Deus sabe cada uma que Deus chama pelo nome. Deus sabe daquilo que nós somos fortes e daquilo que nós somos fracos.
Por isso que as suas ordens, que os seus mandamentos visam o nosso bem-estar. Irmão, sabe aquele ditado? Deus não dá asa à cobra. Quantos já ouviram isso aqui? Deus não dá asa para a cobra. Por quê, irmão? Se der asa, o que acontece? Ela voa. Se a cobra já faz estrago no chão, imagine voando. É só voadora. É um ditado, mas é verdade, irmãos. Deus não dá asa para a cobra. Porque muitas vezes nós não sabemos como agir. E tem coisas que Deus ainda não nos deu, porque sabe que vai fazer mal para nós mesmos, se Ele der no momento errado. Muitas vezes uma perda aqui, ela nos ensina lá na frente. Talvez se tivéssemos ganhado algo, nós não teríamos valorizado, nós nos teríamos perdido. E eu falo sempre ao Senhor: Senhor, se for para me perder, me leva. Não quero ficar sem a minha salvação. Eu não quero ficar sem a tua presença. Eu não quero me perder. Eu quero continuar no foco que o Senhor me chamou. Muitas vezes um recuo significa, irmãos, ter condições de aproveitar a oportunidade lá na frente. Talvez você chegou num emprego lá e não deu certo, porque Deus tem algo melhor para você. Talvez na hora a gente fica chateado, porque é do ser humano. Mas talvez aquele emprego, irmãos, ia te levar a se corromper, a você perder seus princípios. E Deus não deixou, para que você tivesse algo melhor lá na frente. E muitas vezes na hora a gente não reconhece isso. Precisamos às vezes, irmão, levar uma chinelada. O Senhor não dá uma correção, para que a gente possa mudar, para que a gente possa aprimorar o nosso caminho, e que não venha nenhuma vaidade sobre nós, nenhuma autossuficiência, nenhuma independência. Nós precisamos depender totalmente de Deus. Totalmente. Irmãos, Deus não permitir que tenhamos saúde, como nós vamos trabalhar? Meu trabalho fui eu que fiz, eu que consegui. Não. Foi o Senhor quem te deu. Nós estamos aqui hoje pela graça do Senhor, pela misericórdia dele. Quantas pessoas estão em hospitais? Até gostariam de estar aqui, mas não pôde estar. Quantas pessoas não morreram no dia de hoje? Nós precisamos aproveitar cada oportunidade do Senhor. Não podemos, irmãos, ignorar as ordens de Deus. Não é suficiente conhecermos essa palavra, nós precisamos aplicá-la no nosso dia a dia. É importante conhecer, irmão? Devemos. Porque como vamos aplicar se não conhecemos? Mas nós precisamos exercitar isso, irmãos, todos os dias das nossas vidas. Sabe, o Senhor nos diz hoje: levemos a sério aquilo que o Senhor tem falado conosco. Não vamos mais ficar brincando, irmãos, com as coisas de Deus. Vamos levar a sério aquilo que o Senhor tem nos chamado, tem nos orientado. Imagine Salomão, o homem mais sábio que teve nessa terra. Aconteceu isso com ele, imagine com nós, irmãos. Nós precisamos, irmãos, nos fortalecer no Senhor. Nós cantamos aqui: a alegria do Senhor é a nossa força. É somente nele, através dele, que nos fortalecemos. Salomão, ele venceu grandes lutas, grandes batalhas. Porém, ele não soube lidar com a pressão dentro da sua casa. Sabe, irmãos, não adianta ganharmos o mundo, perdemos a nossa casa, a nossa família. Nós lá em casa sempre conversamos: Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado para nós.
Mas não deixe nossos filhos se perder. Não deixe que a gente se perca nesse caminho, Deus. Sabe que nenhum de nós possamos nos perder nesse caminho. Que nenhum de nossos filhos, que ninguém da nossa casa se perca. Mas que permaneça nesse caminho. Salomão, irmãos, a princípio eu creio que não foi uma coisa assim do dia para a noite que Salomão se perdeu dentro da sua casa. Foram com coisas pequenas. Não foi do dia para a noite que Salomão se distanciou de Deus. Mas foi seguido uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E foi esfriando o coração de Salomão. A sua frieza espiritual, sabe quando ela teve início? Quando ele abandonou as leis de Deus. Deus é claro naquilo que ele fala conosco. Ele também foi claro com Salomão. Mas ele começou a se perder ali. Talvez Salomão se sentiu autossuficiente, se sentiu independente. E ele foi se afastando de Deus. E os erros foram crescendo, cada dia mais. Até chegar ao ponto que Salomão não aguentou mais. Irmãos, presta atenção aqui. Uma pequena falha pode ser o primeiro passo para desviar de Deus. Sabe aquele negócio que tem nada a ver? Ih, não, isso nada a ver não. Bobagem. Irmãos, abre o teu olho. Que nós possamos abrir os nossos olhos. São coisas pequenas, não são coisas grandes. As grandes vão vindo em consequência. O que a palavra fala? Um abismo puxa outro abismo. Não começa um abismo enorme, não. Começa com pequenos e vai gerando maiores. Assim foi com Salomão. E a maioria das dificuldades são causadas pelos pecados que não conhecemos, mas por aqueles que procuramos justificar. Ô irmão, como nós somos falhos nisso. Uma coisa que Davi fazia, que Deus era apaixonado, era o coração de Davi, porque ele reconhecia o seu erro, ele não justificava. Quantos de nós aqui, eu faço isso por causa disso, é por causa da minha mãe, porque é meu pai, porque o pastor, né? Pastora, Deus o livre. Vamos parar de justificar o nosso erro, reconhecer e mudar. Parar de estar passando a mão. Não, eu faço isso, sabe por quê, né? Tadinho, ninguém aqui é tadinho não, irmãos. Nós somos filhos de Deus Altíssimo. Olho para cá, eu não vejo nem um tadinho, nem uma tadinha aqui não. Nós somos ou não somos filhos do rei? Nós precisamos estar à mesa, não é nas migalhas. Se pecamos, irmãos, peçamos perdão a Deus, levantemos e vamos caminhar. Fazer a coisa correta, fazer a coisa certa. Devemos confessar nossos pecados a Deus, pedir para que Ele nos fortaleça e resistir, irmão, à tentação, porque todos os dias há uma batalha. Todos os dias há uma guerra. O reino de Salomão tinha tudo para dar certo. Tinha ou não tinha? Tinha, irmãos. Tinha tudo para ser algo sobrenatural. Ele tinha as promessas de Deus. Ele tinha a direção. Ele tinha as respostas deles para a oração. Deus respondia as orações. Mas contudo, irmãos, Salomão permitiu que o pecado continuasse ali em seu derredor, no seu redor ali, dentro da sua casa. Ele permitiu. Quantos de nós permitimos que o pecado continue dentro da nossa casa? Eu sei que o Espírito Santo está te incomodando em muitas coisas aí, porque Ele nos chama de modo individual. Cada um naquilo que precisa. Não vamos ser, irmãos, coniventes com o pecado.
Para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão, tudo é pecado. As consequências que elas são diferentes. Nós lemos aqui, Salomão teve até um bom começo. Ele se aliançou a Deus, ele pediu sabedoria, porém ele não conseguiu manter, irmãos, essa obediência, essa honra. Salomão não teve perseverança. Ele andou um determinado momento, depois ele estacionou, ele parou. A palavra do Senhor diz que nós devemos permanecer fiéis a Ele até o fim. Talvez você iniciou sua caminhada hoje com o Senhor. Eu quero te dizer, permaneça. Talvez você começou a caminhada com o Senhor há 10 anos. Eu quero te dizer, permaneça. Talvez começou há 3 anos, permaneça. Há 25 anos, permaneça. Pastor, eu entrei hoje aqui, eu quero caminhar com o Senhor. Amém, permaneça. Talvez você iniciou a caminhada com o Senhor já tarde, no sentido da sua idade, mas para isso, para o Senhor não importa. O tempo do Senhor não é o mesmo tempo que o nosso. O importante é estarmos na presença dEle e perseverar. O Senhor deve estar no controle da nossa vida, do princípio ao fim. Porque tudo, irmãos, já foi feito lá na eternidade. Antes mesmo de nós nascermos, de existirmos, o Senhor já escreveu lá na eternidade. E resta a nós obedecermos ao Senhor, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você não conversasse. A equipe de louvor pudesse estar aqui à frente. Eu quero que você tenha esse momento com o Senhor. Só você e Ele. Hoje eu fui te procurar, onde você me chamar de esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar. Eu iria te encontrar.